Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós ontem celebramos finados e hoje, dia 3, o nosso programa, como de costume, vai ao ar. Eu desejo que todos tenham uma boa compreensão da Sagrada Escritura e mais, a ciência, e este curso aqui, chamemos-lo assim, é científico, está a serviço da fé. Normalmente, e isso com prejuízo de ambas, se desliga a fé da ciência, ou se tem ciência ou se tem fé. Uma fé não científica e uma ciência sem fé. Nós queremos unir as duas coisas. A Bíblia não foi escrita para cientistas. Ela foi escrita para o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. Ela é a base, o alicerce da nossa fé. E é isto que queremos demonstrar. Bom dia. Bom e a palavra? Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, o canal da família, em nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia, que, diga-se de passagem, porém pontuo, tem feito um bem absurdo, positivamente falando, Padre, na vida de tantas pessoas, leigos, paroquianos, espalhados quer na cidade de São Paulo, quer pelo Brasil. Inclusive, aqui deixamos o nosso abraço para tantos colegas padres e até bispos que nos acompanham neste momento, dominicalmente falando, em nosso encontro bíblico, catequético, aqui no Páginas Difíceis. Como nós temos uma ferramenta hoje com a qual não se sonhava no passado, né? Uma rede, uma câmera, uma televisão disposta a levar o ensinamento bíblico, a palavra de Deus, a tantos lares onde às vezes nem padre aparece. Exatamente. E eu penso nesses sertões do Brasil que de vez em quando apenas vem um ministro de Deus. De que vamos tratar hoje? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema do nosso último programa, Que foi sobre o Êxodo. o Êxodo, né? E hoje nós devemos entrar, né? Ao menos pensamos em entrar na figura de Moisés. Exatamente. São duas coisas que vão juntas, Moisés e o Êxodo. São inseparáveis. Agora, o primeiro capítulo do Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Bíblia. Fala-nos de uma opressão dos egípcios contra israelitas no Egito, mais especificamente na terra de Goshen. Crescem tanto, se multiplicam tanto, diz o texto, que Faraó, mas não se sabe qual. Nós tivemos 26 dinastias no Egito, conhecidas. Não é dito o nome do Faraó. Faraó resolve fazer um genocídio. Primeiro, ordena a perseguição. Trabalho escravo. E depois, o genocídio, interessante, quase não inteligível do ponto de vista simplesmente do bom senso. Manda matar as crianças do sexo masculino. Por que faz isso? Com que finalidade faz isso? Não era mão de obra que ele queria?
Não era mão de obra barata? O homem não tem mais força do que a mulher para trabalhos pesados? E por que manda matar os homens e ficar com as mulheres? Não tem lógica esta ordem aqui. Não tem lógica nenhuma. Mas o texto como tal quer preparar o leitor para o nascimento e a educação miraculosa de Moisés. E, de fato, no segundo capítulo, nós lemos o surgimento de Moisés. Que dizer disto? É melhor que você me faça as perguntas. Nesse primeiro momento, padre, há uma ponte bem interessante no sentido literário. Essa mesma ordem dada na época do nascimento de Moisés sobre um genocídio, aqui entra talvez só para ir familiarizando o nosso telespectador. É uma ordem que volta a ser dada na época do nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus. Teria o autor do Evangelho de Mateus copiado e colado esta máxima? Copiado e colado não, mas literária, criado uma semelhança, uma analogia, sim. para preparar... Faraó do Egito está para as crianças israelitas do sexo masculino, como Herodes está para as crianças de Belém, que, de acordo com o texto de Mateus, teriam sido massacradas. Então, semelhança. Sim. Então, esse texto inicial do primeiro capítulo do Gênesis, para além de uma pequena circunstância ali de momento, ele quer preparar o nascimento do menino, que será um herói. Um herói. Sem dúvida alguma. Agora, como entender estas coisas? No passado. E às vezes também, não só no passado. O nascimento de pessoas extraordinárias que no futuro, durante a vida, se transformariam em heróis ou heroínas, vem descrito de maneira fantástica, de maneira fabulosa. Não quero dizer com isto que o capítulo 2, o nascimento de Moisés, seja histórico. Não dá para aceitar isto como histórico. Agora, claro, se Moisés existiu, um nascimento ele deveria ter tido. Só que esta maneira é bem conhecida do Oriente Médio e na Bíblia de narrar a infância de pessoas extraordinárias, ou de vida extraordinárias, para mostrar a providência de Deus já no início desta pessoa, ou desta criatura. Bem, nós podemos dizer que Deus tem um pensamento único, um desígnio único para com cada um de nós. Ainda que não sejamos, neste mundo aqui, pessoas heróis ou heroínas, ainda que sejamos pessoas mais ou menos banais, nós temos um desígnio único de Deus, de toda a eternidade, sobre as nossas pessoas. Agora, Moisés, como se seria transformado num grande condutor e quase que fundador de uma religião, da religião yavista, é condecorado desta maneira com o seu nascimento. O como está aqui o capítulo 2 é legendário, mas por detrás da lenda está a mensagem. Deus está por detrás de pessoas que de uma maneira ou de outra seriam famosas. Há algumas semanas atrás, nós não assistimos à canonização de Irmã Dulce, brasileira, baiana.
esta mulher foi uma heroína na vida. Poderia ter o nascimento descrito de maneira extraordinária para que se pudesse já antever o seu futuro brilhante? Poderia. É uma maneira de mostrar que Deus já está presente desde o primeiro momento. Certo? Agora temos que fazer um intervalo e voltamos. Padre, estamos de volta. Alguma pergunta ou eu continuo? Talvez o telespectador pudesse colocar, mediante a sua reflexão, mas eu acho que o senhor já explicou de algum modo, né? A seguinte pergunta: Moisés, ele é muito falado nos 5 livros da Bíblia, no Pentateuco. Mais de 700 vezes. Mais de 700 vezes. Sei que depois disso, pouquíssimas vezes ele será retomado. E do início ao fim desta caminhada de libertação, tem um protagonismo exorbitante. Perde apenas para Yahvé. Tendo em vista um personagem tão central na história da libertação de Israel, por que o homem daquela época, o autor sagrado, iria apenas poetizar o seu nascimento? Já que ele não é poetizar. Fazer do seu nascimento uma narrativa poética, já que ela não é histórica. Não, é extraordinária. A narrativa tem uma beleza, um charme, já que ela não é considerada histórica. Eu acho que eu já falei, mas não custa repetir. O texto foi escrito muitos séculos mais tarde. Para os autores tardios desse texto aí, não importava tanto, ou não importava muito, a história enquanto tal, os acontecimentos. Eles não tinham da história a mesma intelecção que temos nós. Para eles, bastava e era preciso criar um passado no qual vissem presente a mão de Deus. Israel nunca foi um povo belicoso, nunca foi um povo numerosíssimo, nunca foi um povo independente, mas tinha um certo orgulho de serem o que eram os israelitas. E, pondo em ação a sua fé monoteística, eles trouxeram ou criaram, ou na teoria dos fragmentos, já buscaram alguns que compusessem a figura de Moisés. Estamos aqui no nascimento de Moisés. A respeito disto, historicamente, não interessava a eles e, de certa maneira, não interessa a nós também. Por quê? Porque nós lemos isto como palavra de Deus e uma maneira de se dizer o que é verdade para todos, que Deus está nos princípios absolutos de cada um de nós. Muito bem. Certo? Certo. Agora, o que teria realmente acontecido não interessava nem a eles e a nós sim, mas desde que façamos quase que violência à Sagrada Escritura, porque ela não é, no sentido moderno do termo, um livro histórico. Uhum. Ô padre, sobre o nascimento de Moisés e o seu momento de situá-lo na história, eu acho que entendemos. Mas o próprio texto fala sobre a criação de Moisés, a sua desenvoltura, a sua Não. Poucas linhas só, poucos versículos. Foi deslizado no Rio Nilo, dentro de uma cestinha, a irmã acompanhando pela margem. Você percebe que isto aqui é bonito demais para ter acontecido.
a cestinha vai parar nas vistas da filha do faraó, que vai tomar banho às margens do rio. E vai tomar banho lá, e eu acho que eu já falei, quem toma banho em rio, não é? Quem toma banho em rio? Não, mas é que Quem as famílias tomava governantes daquela época eram mais simples. Quem tomava banho em rio, mesmo naquela época? Pobre. Pobre. Até hoje, toma um banho em rio. Quando há rio, não é? Sim. Os egiptólogos se insurgiriam imediatamente contra uma figura, uma descrição banal de uma filha do faraó, uma filha de um deus, porque o faraó era considerado um deus, tomando banho no rio Nilo junto com algumas criadas. Uma cena absolutamente insólita e não possível de ter acontecido. Ainda há mais. Esta filha fala hebraico. Pelo menos imperfeitamente. Fala hebraico. E o hebraico não existia ainda como língua quando colocam esta mulher em cena. Portanto, tudo isto é bonito, para mim também, é uma mensagem de Deus. Assim como Moisés, neste conto aqui, eu vejo a mão de Deus durante toda a minha vida passada. Eu não sei o que eu seria hoje se não fosse Deus. O que seria de mim? Qual teria sido a minha vida? Aonde teria ido parar? Existia ainda ou já teria morrido? Ô padre, mas por exemplo, nesse jogo de ingenuidade, de esperteza, de charme, na própria narrativa, o senhor falou, né? Ela que falava, em princípio, uma língua que nem estava ainda organizada, o hebraico, e depois ainda fala com aquela que é a mãe de Moisés, e Moisés que é criado nas barbas do seu futuro inimigo. E como é que o faraó, que tinha decretado a morte de todos, aceita o nascimento do menino? A educação do menino no seu próprio palácio. Está vendo? São muitas as objeções, se quiséssemos dar a isso um viés histórico. Mas eu digo mais, o viés histórico, se isto fosse história acontecida, perderia muito em atualidade para cada um de nós. Porque cada um de nós se pode sentir um Moisés também, na sua unicidade diante de Deus. Ô padre, mas hoje, de acordo com os estudos, de acordo com aquilo que os biblistas pensam, dá para afirmar categoricamente Moisés não existiu? Ou Moisés existiu? Se existiu, teria algum ponto que lhe fosse favorável na história? Ou alguns pontos? É uma questão esta muito discutida. Porém, existem bons biblistas que aceitam a figura histórica de Moisés. Não das 700 vezes em que vem nomeado aqui no texto, mas aceitam algumas coisas. Primeiro, a convivência com Moisés, o texto diz, logo depois que matou um egípcio, a convivência deles com madianitas, através do sogro Jetro. O que podemos dizer disto? Os madianitas sempre foram arqui-inimigos de Israel. Vizinhos, mas arqui-inimigos. Como criar uma história que tivesse feito com que Moisés tivesse vivido dentro desse povo? Como? E foi lá onde ele contraiu o matrimônio, né? Pois é. Com uma arqui-inimiga, teriam inventado isto? Não teria lógica, né? Nenhuma. Este é um ponto
firme na a favor da historicidade, a favor da presença de Moisés, da sua vida neste mundo aqui. Segundo lugar, Moisés cometeu um pecado que não é bem explicado na própria Sagrada Escritura, e por isso teria sido castigado e não entrar na terra prometida. Se pudessem inventar, não teria sido muito melhor dizer que Moisés entrou, trouxe o povo para Canaã, viveu lá com eles, morreu lá e tem um grande túmulo como os patriarcas? Não seria de se esperar que isso, se fosse inventado, não é? Seria uma ótima invenção? Por que dizer que Moisés morreu fora e sem pisar na terra prometida? E ninguém sabe até hoje onde é o seu túmulo. Isto deve depor a favor da historicidade. Casamento com a Madianita. Um pecado não bem explicado. Levou como consequência o seu não ingresso na terra prometida. Não ter entrado na terra prometida. Por que este castigo? Veja, não é? Tudo isto leva os exegetas a uma certa prudência quando se trata de falar da figura histórica de Moisés. Eu resumo tudo, já está no fim do nosso programa, eu resumo tudo nas seguintes palavras que já devo ter dito em diversos lugares. É bem mais fácil, e é o que nos interessa no final de contas, falar do Moisés bíblico do que falar do Moisés histórico. O Moisés histórico, seja lá o que for, está para sempre enterrado dentro do Moisés bíblico. Temos que finalizar, mas acho que finalizei também o meu raciocínio, desejando a todos uma ótima percepção e compreensão do texto e um ótimo domingo. Muito obrigado, até lá, até o próximo, se Deus quiser. Assim tem sido o nosso encontro, Páginas Difíceis da Bíblia. A você e a sua família, uma boa semana.